Quem que vai começar a ler? O Edgar colocou gravar. Alguém gostaria de começar a leitura? Sei que. Então, e devorou todas as pencas, e as bananas eram a sombra leprosa do mano Jiguê. Macunaíma ia morrer. Então se lembrou de passar a doença nos outros para não morrer sozinho. Pegou numa formiga saúva e esfregou bem ela na ferida do nariz. Formiga já foi gente que nós, e a saúva ficou leprosa. Então o herói agarrou a formiga Jaguataci e fez o mesmo. Jaguataci ficou leprosa também. Então foi a vez da formiga Aqueque, devoradora de sementes, e da formiga Guiquen, da formiga Traquá e da formiga Mumbuca, bem preta. Todas ficaram leprosas. Não tinha mais formigas em redor do herói sentado. Ele ficou com preguiça de estender o braço porque já estava moribundo. Esperou a visita da saúde, criou força e pegou no mosquito birigui, mordendo o joelho dele. Passou a doença no mosquito birigui. Por isso que agora, quando esse mosquito morde a gente, entra na pele, atravessa o corpo e sai do outro lado, enquanto o furinho de entrada vira na bereva medonha, chamada chaga de Bauru. Macunaíma tinha passado a lepra em 7 outras gentes e ficou sã no sufragante, voltando para Tapera. A sombra de Jiguê conferiu que o herói era muito inteligente e quis voltar desesperada para junto da família. Era já de noite e, se confundindo com a escureza, a sombra não achava mais o caminho perto. Sentou numa pedra e berrou: "Foguinho, cunhada, princesa." A princesa, cocheando muito porque estava doente de zamparina, veio com tição alumiando o caminho. A sombra engoliu fogo e a cunhada berrou de novo: "Foguinho, mano, Manape." Manape veio logo com outro tição alumiando o caminho. E se arrastava molengo porque Barbeiro chupara sangue dele, e Manape estava opilado. A sombra engoliu fogo e Manape berrou: "Foguinho, mano Macunaíma." Queria engolir o herói também, mas Macunaíma, percebendo o que sucedera para o mano e para a companheira, encostou a porta e ficou bem quieto na tapera. A sombra pedia Foguinho. Pedia, porém, não recebendo resposta, se lastimou até madrugada. Então Capeia apareceu iluminando a terra e a leprosa pôde chegar na tapera. Sentou na canjerana da soleira e esperou o dia para se vingar do mano. De manhã ainda estava acocorada ali. Macunaíma acordou e escutou. Não se via nada e ele concluiu: "Arre, foi-se." E saiu a passear. Quando passou pela porta, a sombra trepou no ombro dele. O herói não maliciou nada. Estava padecendo de fome, porém a sombra não deixava-lhe comer. Tudo que Macunaíma pegava, ela engolia: taborita, mangarito, inhame, biribá, cajuí, guiambê, guacá, uxi, ingá, bacuri, cupuaçu, pupunha, tapereba, graviola, grumichama, todas essas comidas de mastro. Então Macunaíma foi pescar, porque agora não tinha mais ninguém que pescasse para ele, não. Mas cada peixe que tirava do anzol e jogava no paneiro, a sombra pulava do ombro, engolia o peixe e voltava para o puleiro outra vez. O herói matutou: "Deixa estar que te arranjo." Quando o peixe pegou, Macunaíma fez um esforço heróico. Deu um bruto arranco na vara da forma que o impulso fez o peixe ir parar lá na Guiana. A sombra correu atrás do peixe. Então Macunaíma gavionou, mato fora, no sentido oposto. Quando a sombra voltou, não achando mais o mano, disparou no rastro dele. Depois de correr um pouco, atravessar a terra dos índios tatus brancos, pegar um susto tamanho que passou sem pedir licença entre a sombra de Jorge Velho e a sombra do zumbi, que estavam discutindo. O herói, fatigadíssimo, olhou para trás e viu que a sombra já vinha chegando. Estava na Paraíba
e tão sem vontade de chispar que parou. Era por causa do herói estar empaludado. Perto haviam os trabalhadores destruindo formigueiros para construir um açude. Macunaíma pediu água para eles. Não tinha nem gota, porém deram raiz de umbu. O herói matou a sede dos legumes, agradeceu e gritou: diabo leve quem trabalha. Os trabalhadores estumaram a cachorrada do herói. Isso mesmo que ele queria, porque teve medo e chispou bem. Passo. Vou pegar aqui, tá? Na frente, abria a estrada das boiadas. Macunaíma, isso vinha acochado pela sombra. Nem turtuveou, meteu pelo estradão. Mais adiante estava dormindo um boi malabar, chamado Espácio, que viera do Piauí. O herói deu um trompaço nele de tanta fúria. Isso, o boi saiu numa galopada louca de susto e lá foi cego manadeiro abaixo. Então Macunaíma quebrou por uma picada sem jeito e se amoitou por debaixo de um mucu. A sombra escutava a bulha do marruá galopeando e imaginou que era Macunaíma. Foi atrás. Alcançou o boi e, para não perder a pernada, fez poleiro no costado dele e cantava satisfeita: meu boi bonito, boi alegria, dá um adeus para toda a família. Oê, bumba, folga meu boi, oê, bumba, folga meu boi. Porém, nunca mais que o boi pôde comer, a sombra engolia tudo antes do bicho. Então, o marruá foi ficando jururu, magruço e lerdo. Quando passou pelo rincão chamado Água Doce, perto de Guararapes, o boi mirou sarapantado, bem no meio do areão, a vista linda, um laranjal cheio de sombra, com a galinhada ciscando por baixo. Era sinal de morte. A sombra desenganada cantava agora: meu boi bonito, boi desengano, dá um adeus até para o ano. Oê, bumbá, folga meu boi. Oê, bumbá, folga meu boi. No outro dia, o marruá estava morto, foi esverdeando. A sombra muito penarosa se consolava cantando assim: o meu boi morreu, que será de mim? Manda buscar outro, maninha, lá no Bom Jardim. E o Bom Jardim era uma estância do Rio Grande do Sul. Então veio vindo uma giganta que gostava de brincar com o marruá. Viu o boi morto, chorou bem e quis levar o cadáver para ela. A sombra teve raiva e cantou: arretira-te, giganta, que o caso está perigoso. Quem se arretirou amante faz ação de generoso. A giganta agradeceu e foi-se embora dançando. Então passou por ali um indivíduo chamado Manuel da Lapa, carregado de folha de cajueiro e de rama de algodão. A sombra saudou o conhecido: seu Manué que vem do Açu, seu Manué que vem do Açu, vem carregadinho de folha de caju. Seu Manué que vem do sertão, seu Manué que vem do sertão, vem carregadinho de rama de algodão. Manuel da Lapa ficou muito concho com a saudação e, para agradecer, dançou um sapateado e cobriu o cadáver com a folha de caju e a rama de algodão. O velho já estava tirando a noite do buraco e a sombra toda confundida não via mais o boi debaixo dos flocos e da folhagem. Principiou dançando à procura dele. Um vagalume se admirou daquilo e cantou perguntando: linda pastorinha, que fazeis aqui? Vim buscar meu gado, maninha, que eu aqui perdi. Foi como a sombra secundou cantando. Então o vagalume dançando voou do tronco para baixo e mostrou o boi para a sombra. Ela trepou na barriga verde do morto e ficou chorando ali. No outro dia, o boi estava podre. Então vieram muitos urubus.
veio o urubu camiranga, veio o urubu paraguá, veio o urubu jerégua, o urubu peba, o urubu ministro, o urubutinga, que só come olhos e língua, todos esses cabeças peladas e principiaram dançando de contentes. O mais grande puxava a dança cantando: urubu é passo feio, feio, feio. Urubu é passo limpo, limpo, limpo. E era o urubu Ruxama, urubu rei, o pai do urubu. Então mandou um urubuzinho piar entrar dentro do boi para ver se já estava bem podre. O urubuzinho fez. Entrou por uma porta e saiu por outra, dizendo que sim, e todos fizeram a festa juntos, dançando e cantando. Meu boi bonito, boi zebedeu, corva voando, boi que morreu. Ô, bumba, folga meu boi. Ô, bumba, folga meu boi. E foi assim que inventaram a festa famanada do Bumba Meu Boi, também conhecida por Boi Bumbá. A Sombra teve raiva de estarem comendo o boi dela e pulou no ombro do urubu Ruxama. O pai do urubu ficou muito satisfeito e gritou: achei companhia para minha cabeça, gente! E voou para a altura. Desde esse dia, o urubu Ruxama, que é o pai do urubu, possui duas cabeças. A sombra leprosa é a cabeça da esquerda. De primeiro, o urubu-rei tinha só uma cabeça. Ursa maior. Macunaíma se arrastou até a tapera sem gente agora. Estava muito contrariado porque não compreendia o silêncio. Ficara defunto sem choro, no abandono completo. Os manos tinham ido-se embora, transformados na cabeça esquerda do urubu Ruxama, e nem sequer a gente encontrava cunhãs por ali. O silêncio principiava cochilando à beira-rio do Uraricoera. Que enfado! E principalmente, que preguiça! Macunaíma foi obrigada a abandonar a tapera, cuja última parede, trançada com palha de catolé, estava caindo. Mas o impaludismo não lhe dava coragem nem para construir um papiri. Trouxera a rede para o alto de um teso, onde tinha uma pedra com dinheiro enterrado por debaixo. Amarrou a rede nos dois cajueiros, frondejando, e não saiu mais dela por muitos dias, dormindo, caceteado e comendo cajus. Que solidão! O próprio séquito sarapintado se dissolvera. Não vê que um Ajurucatinga passara muito afobado por ali. Os papagaios perguntaram para o parente onde que ia. Madurou milho na terra dos ingleses, vou para lá. Então todos os papagaios foram comer milho na terra dos ingleses. Porém, primeiro viraram periquitos, porque assim comiam e os periquitos levavam a fama. Só ficara um Aruaí muito falador. Macunaíma se consolou pensamenteando: o mal ganhado, diabo leva paciência. Passava os dias enfarado e se distraía fazendo o pássaro repetir na fala da tribo os casos que tinham sucedido para o herói desde a infância. Macunaíma bocejava, escorrendo caju, muito mole na rede, com as mãos para trás, fazendo cabeceiro, o casal de legornes empoleirado nos pés e o papagaio na barriga. Vinha a noite. Aromado pelas frutas do cajueiro, o herói ferrava no sono bem. Quando a arraiada vinha, o papagaio tirava o bico da asa e tomava o café da manhã, devorando as aranhas que de noite fiavam as teias dos ramos para o corpo do herói. Depois falava: Macunaíma, o dorminhoco nem se mexia. Macunaíma, ô Macunaíma, deixa a gente dormir, Aruaí. Acorda, herói, é de dia. Que preguiça. Pouca saúde e muita saúva.
os mares do Brasil são. Macunaíma dava uma grande gargalhada e cocava a cabeça cheia de pichilinga, que é piolho de galinha. Então o papagaio repetia o caso aprendido na véspera, e Macunaíma se orgulhava de tantas glórias passadas. Dava entusiasmo nele e se punha contando para o Aruaí outro caso mais pançudo, e assim todos os dias. Quando a papaceia, que é a estrela véspera, aparecia falando para as coisas irem dormir, o papagaio zangava por causa da história parando no meio. Uma feita, ele insultou a estrela papaceia, então Macunaíma contou. Não insulta ela não, Aruaí. Tainacã é bom. Tainacã, que é a estrela papaceia, tem pena da terra e manda em Moron Podole dar o sossego do sono deste mundo para todas essas coisas que podem ter sossego, porque não possuem pensamento que nem nós. Tainacã é indivíduo também. Relumeava lá no campo vasto do céu, e a filha mais velha do Morubixaba, Zozoiaça, da tribo Carajá, solteirona chamada Imaerô, falou assim: Pai, Tainacã relumeia tão bonito que eu quero me amulherar com ele. Zozoia sorriu bem por causa que não podia dar Tainacã de casamento para filha velha, não. Vai, de noite, veio descendo o rio uma piroga de prata. Um remeiro saltou dela, bateu no poial e falou para Imaerô: Eu sou Tainacã. Escutei vosso pedido e vim numa piroga de prata. Casa comigo, por favor. Sim, ela fez contentíssima. Deu a rede para o noivo e foi dormir com a mana mais nova, se chamando Denaquê. No outro dia, quando Tainacã pulou da rede, todos se sarapantaram. Era um coroca enrugado, tremelicando, tanto feito à luz da estrela papaceia. Vai e Maerô falou: Cai fora, coroca, vê lá se vou casar com o velho. Para mim, há de ser um moço muito brabo, buçudo e de nação Carajá. Tainacã ficou jururu, jururu e principiou imaginando na injustiça dos homens. Porém, a filha mais nova do Morubixaba, Zozoiaça, teve pena do coroca e falou: Eu caso com você. Tainacã brilhou de gozo. Ficaram ajustados. Denaquê, preparando o enxoval, cantava noite e dia. Amanhã, por estas horas, forum, fum, fum. Zozoiaça respondia: Eu também com vossa mãe, forum, fum, fum. Depois que se acabaram os dedos das vossas mãos, papagaio, que são de espera para noivo, na rede trançada por Denaquê, se brincou dança de amor, furum, fum, fum. Nem bem o dia estava rompendo a barra, Tainacã pulou da rede e falou para a companheira: Vou derrubar mato para fazer roçado. Agora você fica no mocambo e nunca não vai na roça me espiar. Sim, ela fez. E ficou na rede, matutando, gozada naquele velhinho esquisito que dera para ela a noite mais gostosa de amor que a gente imagina. Tainacã derrubou o mato, botou fogo em todos os macurus de formiga e preparou a terra. Naquele tempo, ainda a nação Carajá não conhecia as plantas boas. Era só peixe e bicho que Carajá engolia. Passo. Na outra madrugada, Tainacã falou para a companheira que ia buscar sementes para semear e repetiu a proibição. Denaquê ficou deitada na rede, ainda um bocado, matutando nas gostosuras valentes da noite de amor que o bom do coroca dava para ela, e foi fiar. Tainacã deu uma chegadinha no céu, foi até o Corgubirô
fez oração e, botando uma perna em cada barreira do corgo, esperou assustando a água. Daí a pouco vieram vindo, no pelo da aguinha, as sementes do milho cururuca, o fumo, a maniveira, todas essas plantas boas. Tayanacã apanhou o que passava, desceu do céu e foi no roçado plantar. Estava trabucando na sol quando Denaquê apareceu. Era por causa que ela, de Sodosa, quis ver o companheiro dando gostosuras, tão valente para ela, nas noites de amor. Denaquê deu um grito de alegria. Tainacã não era coroca, não. Tainacã era um rapaz, era mais um rapaz muito brabo, mucudo e de nação carajá. Fizeram um macio de fumo e de maniva e brincavam pulado na sol. Quando voltaram para o mocambo, muitos se rindo um para o outro, e Maiorô ficou tiririca, gritou: Tayanacã é meu, foi para mim que ele veio do céu. Sayazaka, que Tainacã falou: quando eu quis você, não quis, pois agora brinque-se. E trepou na rede com Denaquê. E Maerô, desinfeliz, suspirou assim: deixa estar, jacaré, que a lagoa há de secar. E saiu gritando pelo mato. Virou na ave araponga, que grita amarelo de inveja no quiriri, do mato de urno. Desde então, por causa da bondade de Tayanacã, é que a carajá come mandioca e milho e possui fumo para se animar. E tudo que carajá carecia, Tayanacã ia no céu e voltava trazendo. Pois não é que Denaquê de ambiciosa deu para namorar com todas as estrelinhas do céu? Deu sim. E Tayanacã, que é a papacéia, enxergou tudo. Isso até se orvalhou de tão triste, foi pegando nos teréns e foi-se embora para o vasto campo do céu. Ficou lá, trouxe mais nada não. Se a papacéia continuasse trazendo as coisas do outro lado de lá, céu era aqui nosso todinho. Agora é só do nosso desejo. Tem mais não. O papagaio dormia. Uma feita janeiro chegado, Macunaíma acordou tarde com o pio agorento do Ticuã. No entanto, era dia feito e a cerração já entrara para o buraco. O herói tremeu e apalpou o feitiço que trazia no pescoço, um ossinho de piá, morto pagão. Procurou o arruaí, desaparecera. Só o galo com a galinha brigando por causa de uma aranha derradeira. Fazia um calorão parado, tão imenso que se escutava o sininho de vidro dos gafanhotos. Veia sol, escorregava pelo corpo de Macunaíma, fazendo cosquinhas, virada em mão de moça. Era a malvadeza da vingarenta, só por causa do herói não ter amulherado com uma das filhas da luz. A mão de moça vinha e escorregava tão de manso, tão no corpo, que vontade nos músculos, pela primeira vez espetados depois de tanto tempo. Macunaíma se lembrou que fazia muito não brincava. Água fria diz que é bom para espantar as vontades. O herói escorregou da rede, tirou a penugem de teia, vestindo todo o corpo dele e, descendo até o vale de lágrimas, foi tomar banho num sacado perto, que os repiquetes do tempo das águas tinham virado num lagoão. Macunaíma depôs com a delicadeza os lergornes na praia e se chegou para a água. A lagoa estava toda coberta de ouro e prata e descobriu o rosto, deixando ver o que tinha no fundo. E Macunaíma enxergou lá no fundo uma cuiã, lindíssima, alvinha, e padeceu de mais vontade. E a cuiã lindíssima era a Uiara. Vinha chegando assim como quem não quer. Com muitas danças, piscava para o herói,
Parecia que dizia: cai fora, meu io, moço, e afastava com muitas danças, assim como quem não quer. Deu uma vontade no herói tão imensa que alargou o corpo dele e a boca umedeceu. Mani, Macunaíma queria a dona, botava o dedão na água e, num átimo, a lagoa tornava a cobrir o rosto com as teias de ouro e prata. Macunaíma sentia o frio da água, retirava o dedão. Foi assim muitas vezes. Se aproximava o pino do dia e veio estava zangadíssima. Torcia para Macunaíma cair nos braços traiçoeiros da moça do lagoão, e o herói tinha medo do frio. Vei sabia que a moça não era a moça, não, era a Uiara. E a Uiara vinha chegando outra vez, com muita dança. Que boniteza que ele era, que ela era. Morena e coradinha, que nem a cara do dia, efeito o dia que vive cercado de noite. Ela enrolava a cara nos cabelos curtos negros, como as asas da graúna. Tinha no perfil duro um narizinho tão mimoso que nem servia para respirar. Porém, como ela só se mostrava de frente e afastava sem virar, Macunaíma não via o buraco no cangote por onde a pérfida respirava. E o herói indeciso, vai não vai. Sol teve raiva. Pegou no rabo de tatu de calorão e cascou o lombo do herói. A dona ali diz que abrindo os braços, mostrando a graça, fechando os olhos molenga. Macunaíma sentiu fogo no espinhaço, estremeceu, fez portaria, se jogou feito em cima dela. Juquê. Veio, chorou de vitória. As lágrimas caíram na lagoa num chuveiro de ouro, e de ouro era o pino do dia. Quando Macunaíma voltou na praia, se percebia que brigara muito lá no fundo. Ficou de bruços um tempão, com a vida pendurada nos respiros fatigados. Estava sangrando, com mordidas pelo corpo todo, sem perna direita, sem os dedões, sem os cocos da baía, sem orelha, sem nariz, sem nenhum dos seus tesouros. Afinal, pôde se erguer. Quando deu tento das perdas, teve ódio de ver. A galinha cacarejava, deixando um ovo na praia. Macunaíma pegou nele e chimpou-o no carão feliz da sol. O ovo esborrachou bem nas bochechas dela, que sujou-se de amarelo para todo sempre. Entardecia. Passo. Macunaíma sentou numa lapa que já fora jabuti, nos tempos de Dante, e andou contando os tesouros perdidos embaixo d'água. E eram muitos. Eram uma perna, os dedões, eram os cocos da baía, eram as orelhas, os 2 brincos, feitos com a máquina Patek e a máquina Smith-Wells. E o nariz todo, todos esses tesouros. O herói pulou, dando um grito que encurtou o tamanho do dia. As piranhas tinham comido também o beiço dele e a Muraquitã. Ficou feito louco. Arrancou uma montanha de timbó, de assacu e tingui, de cunambi, todas essas plantas, e envenenou para sempre o lagoão. Todos os peixes morreram e ficaram boiando, com a barriga para cima. Barrigas azuis, barrigas amarelas, barrigas rosadas, todas as barrigas, sarapintando a face da lagoa. Era de tardinha. Então Macunaíma destripou todos esses peixes, todas as piranhas, todos os botos, caqueando a Muraquitã nas barrigas. Foi uma sangueira, mãe escorrendo sobre a terra. E tudo ficou tinto de sangue. Era a boca da noite. Macunaíma campeava. Achou os 2 brincos, achou os dedões, as orelhas, os nuquiris, o nariz, todos esses tesouros, e prendeu todos nos lugares deles com sapê e cola de peixe. Porém, a perna e o maraquitã não achou, não.
tinham sido engolidos pelo monstro Ururau, que não morre com timbó nem pau. O sangue colhara negro, cobrindo a praia e o lagoão, e era de noite. Macunaíma campeava, soltava gritos de lamentação, encurtando com a bulha o tamanho da bicharada. Nada, o herói varava o campo, saltando de perna só, gritava: lembrança, lembrança da minha marvada, não vejo nem ela, nem você, nem nada. E pulava mais. As lágrimas pingavam dos olhinhos azuis deles sobre as florzinhas brancas no campo. As florzinhas tingiram de azul e foram os miosotes. O herói não podia mais. Parou, cruzou os braços, num desespero tão heróico que tudo se alargou no espaço para conter o silêncio daquele penar. Só um mosquitinho, raquitininho, infernizava ainda mais a dísgra de herói, zumbindo fininho: vinde Minas, vinde Minas. Então Macunaíma não achou mais graça nessa terra. Capei bem nova relumeava, lá na gupiara do céu. Macunaíma cismou, indo meio indeciso, sem saber se ia morar no céu ou na ilha do Marajó. Um momento pensou mesmo em morar na cidade de Pedra, com o enérgico Delmiro Gouveia. Porém, lhe faltou ânimo. Para viver lá, assim como tinha vivido, era impossível. Até era por causa disso mesmo que não achava mais graça na terra. Tudo o que for existência dele, apesar de tantos casos, tanta brincadeira, tanta ilusão, tanto sofrimento, tanto heroísmo, afinal, não fora senão um de se deixar viver. E para parar, para parar na cidade do Delmiro ou na ilha do Marajó, que são desta terra, carecia de ter um sentido. E ele não tinha coragem para uma organização. Decidiu. Qual o quê? Quando o urubu está de caipora, o de baixo caga no de cima. Então, não, este mundo não tem mais jeito, vou para o céu. Ia para o céu viver com a marvada. Ia ser o brilho bonito mais inútil, porém, de mais uma constelação. Não fazia mal que fosse brilho inútil, não. Pelo menos era o mesmo de todos esses parentes, de todos os pais dos vivos da sua terra. Mães, pais, manos, cunhãs, cunhadas, cunhatãs, todos esses conhecidos que vivem agora do brilho inútil das estrelas. Plantou uma semente de cipó matamatá, filho da luna, e, enquanto o cipó crescia, agarrou numa itá pontuda e escreveu na laje, que já fora jabuti, num tempo muito dante. Não vim no mundo para ser pedra. A planta já tinha crescido e se agarrava numa ponta de capei. O herói capenga enfiou a gaiola dos legornes no braço e foi subindo para o céu. Cantava triste. Vamos dar a despedida. Tapera, taquala o passarinho. Tapera. Bateu asa, foi-se embora. Tapera. Deixou a pena no ninho. Tapera. Lá chegando, bateu a maloca de capei. A lua desceu no terreiro e perguntou: Que quer, Saci? A bênção, minha madrinha, me dá pão com farinha? Então, Capei reparou que não era Saci, não, era Macunaíma, o herói, mas não quis dar pensão para ele, se lembrando do fedor antigo do herói. Macunaíma enfezou, deu uma porção de munhecadas na cara da lua. Munhecaços na cara da lua. Por isso que ela tem aquelas manchas escuras na cara. Então, Macunaíma
foi bater na casa de Gaionhogê, a estrela da manhã. Gaionhogê apareceu na janelinha para ver quem era e, confundida pelo negume da noite e a capenguice do herói, perguntou: que é que quer, Saci? Mas logo pôs reparo que era Macunaíma, o herói, e nem esperou a resposta, se lembrando que ele cheirava muito fedido. Vá tomar banho, falou, fechando a janelinha. Macunaíma tornou a enfezar e gritou: vem para a rua, Cafajeste. Cainhoguê raspou um susto enorme e ficou tremendo, espiando pelo buraco da fechadura. Por isso que a bonita estrelinha é tão perrucha e tremelica tanto. Então Macunaíma foi bater na casa de Pauí-Podoli e o pai do Mutum. Pauí-Podoli gostava muito dele, porque Macunaíma o defendera quando mulato da maior mulataria na festa do Cruzeiro. Mas exclamou: ah, herói, tarde, piaste. Era uma honra grande para mim receber no meu mosqueiro um descendente de jabuti, raça primeira de todas. No princípio, era só jabuti grande que existia na vida. Foi ele que, no silêncio da noite, tirou da barriga um indivíduo e sua cunhã. Estes foram os primeiros fulanos vivos e as primeiras gentes da vossa tribo. Desde que os outros vieram. Chegaste tarde, herói. Já somos em 12 e com você a gente ficava 13 na mesa. Sinto muito, mas chorar não posso. Que pena, sim, Helena, que o herói exclamou. Então, Pauí-Podoli teve dó de Macunaíma, fez uma feitiçaria, agarrou 3 pauzinhos, jogou para o alto, fez encruzilhada e virou Macunaíma com todo o estenderete dele. Galo, galinha, gaiola, revólver, relógio, uma constelação nova, e a constelação da Ursa Maior. Dizem que um professor naturalmente alemão andou falando por aí por causa da perna só da Ursa Maior, que ela é o Saci. Não é não. Saci ainda para neste mundo, espalhando fogueira e trançando crina de bagual. A Ursa Maior é Macunaíma, é mesmo o herói capenga, que de tanto pernar na terra tem saúde, e com muita saúva. Se aborreceu de tudo, foi-se embora e banza solitário no campo vasto do céu. Epílogo, né? Acabou-se a história, morreu a vitória. Não havia mais ninguém lá. Dera Tangalomango na tribo, Tapanhunhas, e os filhos dela se acabaram de um em um. Não havia mais ninguém lá. Aqueles lugares, aqueles campos furos, puxadouros, arrastadouros, meios barrancos, aqueles matos misteriosos, tudo era solidão do deserto. Um silêncio imenso dormia à beira do Uiraricoera. Nenhum conhecido sobre a terra não sabia nem falar na fala da tribo, nem contar aqueles casos tão pançudos. Quem que podia saber do herói? Agora os manos virados na sombra leprosa eram a segunda cabeça do pai do urubu, e Macunaíma era a constelação da Ursa Maior. Ninguém jamais não podia saber tanta história bonita e a fala da tribo acabada. Um silêncio imenso dormia à beira do Uraricoera. Uma feita, um homem foi lá. Era madrugadinha. Um velho mandara as filhas avisar o passe das estrelas. O deserto, o tamanho, matava os peixes e os passarinhos de pavor.
e a própria natureza desmaiara e caíra num gesto largado por aí. A nudez era tão imensa que espichava o tamanho dos paus no espaço. De repente, no peito doendo do homem, caiu uma voz de ramaria. Curac-paco, curac-paco. O homem ficou frio de susto, feito piar. Então veio brisando um guanimumbi e boliu no beiço do homem. Biló, 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 lá, teteia, bilu, bilu, lá, teteia, né? E subiu apressado para árvores. O homem, seguindo o voo de Guanambi, olhou para cima. Puxa a rama, boi. O beija-flor se riu e escafedeu. Então o homem descobriu na ramaria um papagaio verde de bico dourado, espiando para ele, e falou: dá o pé, papagaio. O papagaio veio pousar na cabeça do homem, e os dois se acompanheiraram. Então o pássaro principiou falando numa fala mansa, muito nova, muito. Era que canto, e que era caxiri, com mel de pau, que era boa, e possuía a traição das frutas desconhecidas do mato. A tribo se acabara, a família virara sombras, a maloca ruía, minada pelas saúvas, e Macunaíma subira para o céu. Porém, ficara o Aruari, o séquito daqueles tempos de Dante, em que o herói fora o grande Macunaíma imperador. E só o papagaio, no silêncio do Uraricoera, preservava do esquecimento os casos e a fala desaparecida. Só o papagaio conversava no silêncio as frases e feitos do herói. Tudo ele contou para o homem, e depois abriu asa rumo de Lisboa. E o homem sou eu, minha gente, e eu fiquei para vos contar a história. Por isso que vim aqui, me acocorei em ribas dessas folhas, catei meus carrapatos, ponteei na violinha, e em toque rasgado botei a boca no mundo, cantando na fala impura as frases e os causos de Macunaíma, herói de gente nossa. Tem mais não. Ai, muito bom. Esse livro é um livro que a gente deveria ler mais de umas 4, 5 vezes para poder entender, né? É muita coisa, é uma linguagem própria, né? Poética, histórica, é muita coisa junto, né? Muitas referências, né? Sim. São muitas referências. Aqui tem no apêndice aqui, eu acho que vale a pena, vou ler aqui, da professora Eliana Nakashima, ela é aí de São Paulo, mas ela escreveu um negócio bem bacana aqui, que eu sublinhei, vou ler aqui. Ó, para o próprio Mário de Andrade, Macunaíma é uma espécie de coroamento de período, pois considerava um poema heróico, cômico, caçoando do ser psicológico brasileiro, junto a uma figura de lenda, a maneira quase mística dos poemas tradicionais, como o real e o fantástico juntos no mesmo plano. O símbolo, a sátira e a fantasia, livremente amalgamados numa ausência de regionalismos pela fusão das características regionais, como se fosse um único herói num único Brasil. Isso visível na maneira como o autor trabalha o tempo e o espaço na obra. Que legal, né? Eu achei uma síntese, né? Muito bacana o que ela escreveu. Ela fez todo uma foto no grupo, porque eu acho que é bem legal esse texto. Coloco, já, daqui a pouquinho já coloco. Ela fez uma análise, né, de todo o período de 1922 e da obra do Mário de Andrade, né? E aí essa síntese, eu achei sensacional isso aqui, né?
Com que é certeza. é a síntese do próprio Mário de Andrade, né? Sim. Daqui a pouquinho eu faço a foto e já coloco. Legal. Não, esse livro é impressionante mesmo, as referências que traz, né? E essa mistura de realidade e ficção, que daí é engraçado, entra nesse lugar, né? De quando a gente adentra determinados territórios nesse Brasil, desses regionalismos, dessas culturas peculiares de cada povo aqui dentro, a gente entra nessa fantasia que para aquele povo é tão real Uhum. e que diz tanto para aquele povo, né? Então, cada uma dessas lendas, dessas cantigas, dessas histórias, nos conta sobre uma grande raiz Uhum. que vai se ramificando por esse Brasil e ganhando suas formas diferentes para cada povo, né? Sim, sim, sim. Sim, e o significado, né, da linguagem para cada região do país, né, como é diferente, né, e como tem próprios significados, né, e aí ele junta tudo e faz isso aqui, né, é muito bacana mesmo. Nesse texto da Ursa Maior, eu achei muito interessante como ele foi trazendo, né, essa coisa do sol, do entardecer, as imagens que ele foi criando para nos apresentar o entardecer, a boca da noite, e já era de noite, né? Uhum. As fases, assim, como que ele vai criando uma amálgama mesmo, assim, de imagens para que a gente chegue junto com ele na síntese desse acontecimento. Sim. Sem falar que a ursa, essa ursa da noite, né, na verdade é um ponto do céu, né, da estrelar, né? Aham. Sim. É incrível, é muito legal mesmo. Quando ele traz aqui, que eu gostei muito, não vim no mundo para ser pedra. Uhum. Sim. Sim. É um mundo, né? Um mundo de elementos aqui, né? Sim. É super interessante. Eu achei interessante ainda naquela crítica daquele vídeo, né? No comentário, é uma síntese também com um outro olhar, né? E o interessante é que ele mesmo reconhece que o livro tem uma linguagem inacessível, né? Porque é o que você falou, né, Mara? A gente tem que ler várias vezes para compreender, né? Aí a gente foi lendo, eu tentei ir ligando algumas coisas, encontrando alguns sentidos, mas eu acho que se eu ler de novo, vai ser mais agregador e vai agregando. Então, ele mesmo, ela cita nesse vídeo que ele mesmo, né? Ele se sentiu frustrado depois, porque a ideia era unir, né? Era revelar o Brasil, né? Assim. Então, só que é uma leitura inacessível, a linguagem da leitura, né? Ficou muito distante do que é comum no nosso dia a dia, né? Então, isso ela menciona, né? Eu só vi isso no vídeo dela, né? Que ele se sentiu frustrado, né? Ele mesmo se sentiu frustrado com a linguagem que foi usada no livro, né? Que não cumpriu o intuito dele, né? Que era revelar o Brasil para os brasileiros, né? Então ele acha que ficou inacessível, né? E essa leitura, né? E é estranho, é muito estranho para nós, mesmo assim. Olha, nós aqui no grupo, nós somos de várias regiões, ou estamos morando em outras regiões, né, da qual viemos, né? E é muito estranho, soa estranho, muita coisa, né? Soa estranho para nós, né? Então, diz que tem essa parte aí da frustração dele, por ser um livro inacessível, de leitura, né? E tanta gente fala, né? Eu nunca li Macunaíma, eu tentei, mas não consegui, né? Então,
é estranho, né? Ele revelar o Brasil, né? De tanta cultura e de tantos nomes que são brasileiros mesmo, né? Utilizada a linguagem e ficar tão distante do nosso dia a dia, né? Então, é muito Uhum. estranho, muito estranho. Muita Mas, coisa estranha. mas será que não é uma análise? Tu estás falando de uma análise do próprio Mário de Andrade, né? Tá, mas será que não é uma análise dos gênios? Porque, assim, se tu pega o Guimarães Rosa, ele também, em certo momento, ele vai falar também que ele não foi acessível, né? Se você pega assim, a literatura, ela não é imediata. A literatura, ela precisa de muito tempo para ela ser elaborada, né? Para ela ser entendida, né? O Guimarães Rosa, mesmo, né? Nós 2022, tem muita gente que vai ler o Guimarães Rosa e não vai entender, e não entende, né? E talvez não goste, mas não gosta porque não entende, né? São linguagens né, muito complexas que a gente precisaria, né, de muita pesquisa para ter um entendimento, eu acho, necessário, né? E durante muito tempo vai ser assim, os grandes literários, os grandes gênios, eles são incompreendidos pela própria natureza da sua obra. E isso tu pega não só na literatura, mas pode pegar em qualquer parte da arte, né? Pega nas artes plásticas, ou na dança, no teatro, né? Você vai ver que a obra do gênio, ele não é compreendida. Ela é admirada, né? É compreendida por poucos, claro, né? Por quem estuda muito, por quem se dedica a isso, né? Mas ela é compreendida por poucos. Então, os autores dessas obras também se sentem frustrados por esse motivo, né? E cada um tem uma compreensão, tipo do Guimarães Rosa, né? O Grande Sertão. Sim. Eu acho que é por isso que essa obra é eterna, né? Porque ela não tem uma pessoa não vai explicar aquilo ali, né? São várias pessoas que vão falando, vão contando, e acho que vai ter a vida toda lendo o Grande Sertão Veredas. Uhum. Eu acho Sim, sim. interessante também as palavras. No meu livro, aqui no rodapé, diz, né? As palavras, tipo mucuba, tipo de planta. Eu não sei, no livro de vocês tem lá no finalzinho o significado das palavras. Não. Farranjo, grupo de pessoas, puraquês, peixe. Nossa, é muita palavra nova, né? Que apareceu aí. Catolé, fruto de um tipo de palmeira. Arruaí, arara, e é muita coisa. Eu estou entrando em Esse livro é contato com só muitas palavras. termos desconhecidos. Eu, pelo menos, eu vi mais termos desconhecidos do que conhecidos. Aí eu fui linkando, alguma coisa eu fui procurar saber, mas eu falo, nem é tanto da linguagem, é a questão dos termos, né? Que eu acho que ele quis usar os termos da cultura brasileira, Uhum. mas não foi reconhecido igual nós. Muita coisa soa estranho para a gente, né? Sim. Esses termos, sendo da cultura brasileira, né? Então, eu acho que é um convite, né, na verdade, porque se a gente fosse, de fato, presencialmente fazer um percurso pelo Brasil, acho que a nossa sensação seria essa, desse estranhamento o tempo todo. E aí, como que a gente lida nesse percurso, né? Simplesmente estranhando e repelindo, ou se abrindo para compreender, ou pelo menos apreender algo de cada uma dessas passagens, né? Então, acho que ele traz para o livro um retrato muito fiel do que seria um viajante por esse Brasil. Então, Ótimo exemplo, isso aí. Ótimo. Como se fôssemos viajantes, muito bom o exemplo. Eu acho que daí, semana que vem, a gente abre falando um pouquinho mais do que a gente vai digerir dessa semana, do que ficou da obra, e finaliza com a escolha do próximo livro. Tudo bem assim?
Ok. Ótimo, perfeito. Bom, gente. Então vamos lá. Beijo para vocês. Boa noite. noite. Obrigada por Boa mais uma noite. jornada. Se cuida. Boa noite. Tchau. Tchau.